Eu tenho uma tese, né, que ela, como fala, ela assimilou a inteligência da espécie humana, né? E essa tese ela tem os seus, as suas diretrizes, né? E você entendendo essas diretrizes, você aplica, você consegue entender os protocolos. Entendendo os protocolos, você consegue saber o que está rodando dentro da mente da pessoa. Você vê os sistemas e os programas. A gente não passa de uma mega programação, né? Mas essa programação ela tem infinitos detalhes, mas você sabendo, né? O, quais são os protocolos, você vai saber o que está rodando, né? Você sabendo o protocolo, você vai saber a programação que está rodando e que sistema está acontecendo. E eu vou aplicar agora essa tese aqui na psicose. O que é a psicose? Tem um moço que é uma pessoa muito estudada que ele diz que a psicose não é uma coisa normal e tal. E a psicose é uma coisa natural, é um instinto primitivo, né? Mas vamos lá. O, por que que a pessoa tem crises psicóticas, né? Pessoas que são psicóticas e pessoas que estão no limite. Eu já lidei com muito psicótico. E o psicótico, né, eles estão em uma obsessão total, né, porque eles estão no extremo e no limite. E a partir do momento que a pessoa está no extremo e no limite, ela está na sua obsessão total, ela vai ter um transtorno de personalidade, ela vai, como fala, acreditar que o que ela está fazendo é verdade, já é esquizofrenia. O transtorno geralmente é bipolaridade, tem o esquizofrenia também, que ele tem o seu transtorno de personalidade. E o que acontece, né? Um, o certo do indivíduo, a verdade do indivíduo é a obsessão. Ele não consegue parar de ter aquela obsessão, né? E o errado é tudo que vai contra a obsessão, e o psicótico ele está totalmente transtornado, ele está totalmente tomado pela obsessão. Então o que acontece? Tudo que você fizer que for contra a obsessão dele, ele vai te atacar. E o psicótico obsessivo, ele não tem conversa por uma característica, por um princípio, né? Que ele está no limite da sua obsessão. Então, o que acontece? Quando você está no limite de algo, é muito difícil você fazer a reversão e é muito difícil você, como fala, hum, como fala, você fazer a reversão e tirar a pessoa da obsessão. Mas qual que é a característica da psicose? Qual que é o princípio da psicose? Se você for ver os animais na floresta, principalmente os predadores, eles estão sempre atacando, eles estão sempre indo para frente, eles estão sempre tomados por medo e pela sua força e pela sua capacidade. E aí, se esse animal selvagem estiver no limite, ele não vai recuar, ele vai atacar, mas ele vai cometer um erro, e esse erro vai fazer com que ou ele se machuque, ou ele se mate, ou ele mate o outro animal, mas ele está em erro, ele está em desassociação por estresse, né? E a psicose é exatamente isso, é esse princípio animalesco, mas nós somos criaturas intelectuais, então nós não atacamos fisicamente, né? Nós atacamos mentalmente as pessoas, né? Porque a gente está em surto psicótico, e atacamos com o comportamento que a gente tem, a obsessão que a gente tem e o limite que a gente chegou, né? E se você perceber, geralmente todo psicótico, quando ele começa a ter a sua crise, porque o psicótico é uma pessoa normal. Se ele entrou em crise, ele está no limite. E aí ele está no limite, ele está na obsessão, ou ele criou um Deus, que é a esquizofrenia, ou ele criou um comportamento, que é a bipolaridade, ou borderline. E ele, como falam até o usuário de droga, ele está no limite, no limite, no limite, no limite, no limite. Quando ele vê uma ameaça e ele tem um distúrbio psicótico, o que ele vai fazer? Ele vai desassociar, ou ele vai atacar, ou ele vai ofender, ou ele vai xingar, ou ele vai delirar, ou ele vai ver coisa, ele vai ver isso, ele vai ver aquilo, porque ele está, como fala, ele saiu do ponto dele e ele está no ataque máximo dele, né? Então a psicose é como se fosse um instinto primitivo. E como eu posso dizer para você, quando a pessoa ela não consegue lidar com algo e ela se perde, né, na esquizofrenia ela fica forçando essa perca, ou na bipolaridade ela cria uma mania para conseguir
ter mais química no cérebro, para ele não descansar, para ele ter mais gás, né? Como fala, essas características, né, são predominantes do instinto primitivo, e pessoas normais, quando elas entram em surto, é uma tentativa de se proteger, mas ela está no limite, né? E esse limite vai gerar um comportamento esquizoide, vai gerar um comportamento bipolar, ou vai gerar um comportamento borderline, que é apego extremo, né? Então a psicose em si, né, ela é um fruto do medo, do limite, da obsessão, né, que é a sua verdade, que é o seu certo, que é o seu errado, né? E porque o que acontece, se eu estou obsessivo por algo, aquele algo é a minha verdade, tudo que for a favor dele é certo. Então, por exemplo, você tem um paciente obsessivo, um paciente psicótico com obsessão, se você alimentar e tentar fazer com que ele entenda que a obsessão dele não é verdade, você vai desmarcar a obsessão dele, e em alguns casos só com medicamento. E se você entender o que é certo ou errado dele, ele não vai fazer erro nenhum. Tanto que nos filmes tem os psicopatas, psicóticos, tem os esquizofrênicos e tal, os bipolares, que eles são em surto total. Se você entender o sistema que está rodando no indivíduo e argumentar com ele, ele não te mata, porque você entendeu o certo e errado dele. Mas se você errar dentro da visão certa e errada dele, ele vai te fazer merda com você, né? E como fala, e a partir do momento que qualquer ser humano ele tem um certo ou errado, ou ele tem uma verdade, é porque ele tem toda uma estrutura, vamos dizer, em espiral, em construção intelectual, que faz ele, como fala, ter uma visão existente, uma visão, como fala, uma visão programável pela vida dele. E na minha tese eu explico, né, esses sistemas, e existem outros sistemas, que é o mecanismo sentimental, que faz o inconsciente, né? O inconsciente é uma estrutura toda matemática argumentada, e eu até explico aqui nas minhas teses, que existe o ego, que o ser humano ele fica, como fala, ele tem as suas pulsões, né, que é construída pelo ambiente dele, e essas pulsões mais a realidade da sua volta vai fazer com que a pessoa tenha um comportamento, isso vai criar uma outra pulsão de comportamento e vai criar toda uma estrutura de personalidade. E existe o ego, que é a parte do raciocínio, que é a parte do processamento, né? E que as pessoas usam o seu intelecto simplesmente somente para alimentar suas pulsões, ou seja, os seres humanos não são racionais, são igual essas coisas aqui, né? A maioria da espécie humana é igual um animal, né? Infelizmente. Então, é disso da minha tese aqui. Eu dei uma explicada aqui a origem da obsessão. Ela geralmente, a obsessão, a psicose humana, ela vem pelo medo, né? Vem pelo medo, pelo sofrimento, pela incapacidade de lidar, e a pessoa entra dentro do mundo, né? Mas eu expliquei segundo a minha tese, né? Falei para vocês.